Aconteceu contigo esta manhã. Talvez não encontres as palavras para o descrever, mas algo dentro de ti mudou, e estou aqui para te dizer exatamente o que foi. Tens carregado uma pergunta que ninguém à tua volta conseguiu responder. Tens trabalhado muito mais do que as pessoas próximas de ti e ainda assim, a porta que tanto procuras parece permanecer trancada. Existe uma razão para isso. E nesta nossa conversa vais compreender por que é que tantas portas se fecharam para ti até agora. Até ao fim desta nossa jornada, vais reconhecer os 5 sinais que têm aparecido na tua vida e o que eles significam realmente para o teu destino. Vais compreender o padrão único que tem bloqueado aquilo que tanto persegues e, antes de terminarmos, há uma declaração que vou proferir diretamente sobre a tua vida, algo que acredito ser a razão verdadeira pela qual esta mensagem chegou até ti hoje. Tens sentido um cansaço que não vem do corpo, mas de uma profundidade que não consegues nomear. Tens passado por conversas que, antigamente, pareciam naturais, mas que agora soam vazias, como se estivessem a ecoar numa sala demasiado grande. Tens acordado repetidamente à mesma hora da madrugada, com a sensação de que algo está prestes a acontecer, mas sem conseguires visualizar o quê. Tens notado números a repetirem-se em sítios onde não deveriam estar, como se o universo estivesse a tentar captar a tua atenção. E, acima de tudo, vives com um pressentimento constante de que a vida que construíste já não é o lugar a que pertences. A maioria das pessoas diria que isso é apenas estresse, que é apenas o peso da rotina ou a fadiga de quem tenta demais. Mas eu estou aqui para te dizer que não estás apenas cansado. Estás a ser calibrado. A distância que sentes dos teus antigos círculos não é um isolamento negativo, é um realinhamento. Aquele vazio nas conversas não é falta de assunto. É o silêncio necessário para que comeces a ouvir uma voz diferente, uma frequência que não pode ser ouvida enquanto está... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Estás demasiado ocupado a tentar manter antigas ligações vivas. Aquela hora a que acordas à meio da noite não é insônia, é um convite, é o momento em que o mundo à tua volta está finalmente suficientemente quieto para que a tua verdade seja plantada em ti. Se apenas um destes sinais acabou de tocar profundamente em ti, se os teus ombros relaxaram em algum momento nos últimos minutos ao perceberes que não estás a enlouquecer, mas sim a despertar para agora. Respira fundo comigo. Deixa que essa percepção se instale exatamente no lugar onde a dúvida costumava morar. Os teus dedos a digitar estes 3 algarismos são o teu espírito a dizer sim. É o menor dos acordos, mas é um acordo real e consciente. É a tua forma de dizer que aceitas a calibração que está a ocorrer. Digita 888 e volta diretamente para mim. A verdade é que tens tentado abrir portas que, na realidade, já deviam estar fechadas há muito tempo.
tens forçado a passagem por corredores que não levam ao teu propósito, movido por uma inércia que herdaste de um tempo em que precisavas de sobreviver a todo o custo. Mas o que estás a sentir agora, essa sensação de que tudo o que construíste está a parecer pequeno ou apertado demais, é a prova de que o sistema de navegação da tua vida está a recalcular a rota. Não estás a falhar em abrir as portas. Estás a ser impedido de entrar em lugares que já não comportam quem te tornaste. Existe um padrão oculto aqui. Acreditas que o teu valor está na tua capacidade de arrombar fechaduras, quando, na verdade, o teu valor reside na tua capacidade de reconhecer qual pátio foste chamado a habitar. Durante muito tempo, operaste a partir de um lugar de esforço. Acreditavas que, se pudesses apenas ser um pouco mais rápido, um pouco mais forte, um pouco mais dedicado, o resultado seria a abertura que tanto procuras. Mas o que tem acontecido é que o teu esforço, por mais nobre que seja, tem sido aplicado na direção errada. Estás a gastar energia para sustentar o que já devia ter sido deixado para trás. Imagina que a tua vida é um grande pátio, uma estrutura vasta, cheia de salas e caminhos que ainda nem começaste a explorar. Enquanto estavas ocupado a tentar abrir uma pequena janela de uma casa que não era tua, o grande pátio estava a ser preparado, limpo e organizado para a tua chegada. Enquanto te desesperavas, porque a porta da frente do teu antigo trabalho ou do teu antigo relacionamento não cedia, não percebias que essa mesma resistência era a proteção necessária para que não desperdiçasses mais uma década num lugar que não te pertencia. O desmoronamento que sentes, a sensação de que as coisas estão a sair dos eixos, é, na realidade, a demolição das paredes que tu próprio construíste para te limitares. Deus não está a fechar portas para te punir. Ele está a retirar as opções que te mantinham estagnado. Ele está a tirar o chão que consideravas seguro para que possas finalmente perceber que foste feito para caminhar sobre as águas. Muitas vezes, confundimos o fim de um ciclo com o fim da nossa história. Olhas para os escombros, para as portas que não abriram, para os projetos que falharam e choras porque achas que o teu destino foi cancelado. Mas o destino nunca é cancelado, ele é apenas refinado. Ao que chamas desastre, o céu chama desobstrução. Quando paras de lutar contra o fechamento das portas, algo extraordinário começa a acontecer. O teu foco muda, deixas de olhar para o que te foi negado e começas a olhar para o horizonte que se expandiu. Deixas de implorar por uma entrada e começas a preparar-te para a recessão. É um movimento subtil, mas que altera toda a frequência da tua existência. Tens carregado uma carga emocional tão pesada quanto o aço, acreditando que a tua resiliência era a tua maior virtude. Mas a resiliência, quando mal direcionada, torna-se uma teimosia que impede o novo de chegar. O que precisas de entender, o que a camada abaixo desta revelação nos mostra, é que já não precisas de carregar o peso da abertura. O dono do pátio é quem detém a chave. A tua única responsabilidade, a tua única tarefa é a prontidão. É por isso que te sentes tão desconectado dos teus planos. Estás a ser retirado do modo de execução forçada e colocado no modo de espera receptiva. Não é um estado de passividade, mas de vigília. É como estar na sala de espera do teu próprio milagre, onde já não precisas de gritar, já não precisas de empurrar, já não precisas de provar o teu valor a quem não tem a capacidade de o reconhecer. Estás a ser preparado para ocupar um espaço que exige maturidade, exige desapego e, acima de tudo, exige a coragem de aceitar que o que foi perdido foi, na verdade, a tua libertação. Olha para trás, apenas por um segundo, para os momentos em que sentiste maior desespero. Lembras-te como, meses ou anos depois, percebeste que, se aquela porta tivesse aberto, terias ficado preso em algo que hoje te pareceria uma prisão.
A tua angústia de hoje é a mesma proteção de amanhã. É a mão invisível a conduzir-te para fora da zona de conforto que se tornou perigosa para a tua alma. Não estás a desmoronar porque não és capaz. Estás a desmoronar porque a estrutura antiga já não tem base para sustentar o tamanho da bênção que está por vir. O que vem a seguir não cabe no teu antigo eu. O que vem a seguir não pode ser acomodado na tua antiga forma de agir. Por isso respira, aceita a desconstrução, acalma o teu coração. O que está a ser retirado de ti é o peso, não a identidade. O que está a ser removido é a ilusão, não a promessa. A cada momento em que te sentes tentado a forçar uma nova porta, lembra-te de que o teu caminho já foi traçado. O grande pátio não possui apenas uma entrada. Ele possui a entrada certa. Aquela que, quando finalmente estiveres diante dela, não exigirá que forces nada. Simplesmente saberás. A porta abrir-se-á no momento em que estiveres pronto, nem um segundo antes, nem um segundo depois. E quando ela se abrir, entenderás que cada fechamento anterior foi apenas um compasso de espera, uma nota necessária para que a melodia da tua vida atingisse a harmonia que possui agora. Não tentes apressar o tempo. O tempo é o alicerce onde a tua paciência se transforma em autoridade. Quando aprendes a esperar com a alma em repouso, tornas-te inabalável. O desmoronamento termina, e o que resta é apenas a fundação sólida sobre a qual construirás os teus próximos anos. O processo de purificação não é uma punição, embora muitas vezes pareça exatamente isso. Quando a fadiga invade os teus dias, quando a exaustão física se mistura com a clareza mental de que o modelo antigo de viver já não serve, estás a passar por uma limpeza profunda. Pensa nisso como a retirada de detritos de um solo que estava adormecido há décadas. Tudo o que carregaste como peso, todas as ambições que não eram tuas, todos os caminhos que percorreste apenas para provar o teu valor a terceiros, estão a ser desintegrados pelo fogo da tua própria necessidade de verdade. A purificação acontece no silêncio da tua alma, no momento em que paras de lutar e começas a observar. Deixas de ser o arquiteto de uma obra que estava a desmoronar para te tornares o jardineiro de um solo que finalmente está pronto para o plantio. Passaste tempo demais a tentar arrombar portas que já estavam trancadas por uma razão protetora. Insististe em puxar cordas que já não estavam ligadas a nada. O padrão oculto aqui, o diagnóstico preciso da tua jornada até agora, é que confundiste o movimento com o progresso. Acreditavas que quanto mais esforço aplicasses numa direção, mais perto estarias da tua verdade. Mas, na verdade, estavas apenas a afastar-te de quem foste chamado a ser. Cada porta que se fechou na tua cara não foi um sinal de que falhaste, mas sim uma intervenção silenciosa para impedir que entrasses num lugar onde o teu propósito seria sufocado. O diagnóstico é claro. Estavas a tentar encaixar-te em estruturas que foram projetadas para outras pessoas, movido por uma fome que achavas que era tua, mas que era apenas um eco das expectativas que colocaram sobre os teus ombros. Imagina, agora, o grande pátio. Enquanto choravas diante de cada porta fechada, enquanto te sentias perdido e incapaz, algo estava a ser construído num lugar que ainda não conseguias ver. O grande pátio não é apenas um lugar de chegada. É a estrutura da tua própria identidade que foi preparada na quietude da tua ausência. Imagina este pátio vasto, cujos muros são feitos de pedra maciça, capazes de sustentar o peso do teu futuro. O chão é firme, o ar é límpido e não há ruído de confusão aqui. Enquanto achavas que estavas a ser deixado para trás, estavas, na verdade, a ser conduzido para este pátio privado. Ele foi construído enquanto achavas que estavas apenas a vaguear pelo deserto.
Ele foi montado com a precisão de quem conhece cada centímetro do teu potencial, mesmo quando te sentias o mais despreparado de todos. Neste grande pátio, não há necessidade de empurrar, não há necessidade de competir e, acima de tudo, não há necessidade de te provares. As portas que levam ao interior deste pátio não exigem força, elas abrem-se por reconhecimento. Elas cedem apenas àquele que parou de tentar ser quem o mundo exigia e aceitou, finalmente, a sua própria natureza. Passaste anos na periferia, a tentar convencer o lado de fora do teu valor, enquanto o lado de dentro já estava mobilado com as ferramentas, a sabedoria e a paz que tanto procuravas. A estrutura que habitas agora foi feita para suportar a tua expansão sem que corras o risco de quebrar. Deixa que o reconhecimento se firme onde ele acabou de tocar. O ato de escrever estas 3 palavras torna a tua presença no pátio uma verdade permanente no teu próprio registro. Digita agora, com a consciência de quem chegou ao lugar certo e volta imediatamente para mim. A solução para a tua angústia não exige uma nova estratégia, nem um novo plano de ação, nem mais esforço. A solução é o retorno, é o reconhecimento de que, onde estás agora, já chegaste. Já não precisas de sair em busca de validação externa, porque a estrutura que habitas agora é a tua casa espiritual. Um lugar construído pela mão divina enquanto ainda estavas demasiado ocupado a perder-te nas ilusões do mundo. Ao parares de forçar, ao desarmares a tua própria defesa, permites que a porta do pátio se abra por si só. É um retorno à simplicidade, é um retorno à quietude. É a aceitação de que o teu lugar não é um prêmio a ser conquistado, mas uma herança a ser ocupada. Ocupar esse lugar exige apenas que relaxes os ombros, soltes as correntes da autossuficiência e entendas que, pela primeira vez em muito tempo, não precisas de mais nada para seres exatamente quem já devias ser. O pátio é vasto, o céu é aberto e a estrutura é indestrutível. Já não estás do lado de fora, a bater em portas que não foram feitas para ti. Estás no centro, exatamente onde o teu processo de purificação pretendia que estivesses desde o início. E isso é o suficiente para que qualquer outra coisa que venhas a construir daqui para a frente seja feita sobre uma rocha firme. Respira fundo agora, porque este reconhecimento que acabou de tocar o teu peito precisa de um espaço para ser acomodado. Se algo nesta mensagem, se alguma destas palavras trouxe uma clareza que o teu espírito já reconhecia como verdade, deixa que o teu gesto de concordância, sem precisares de uma única palavra sequer, seja o teu amém. Não como um número, não como uma métrica vazia, mas como uma assinatura silenciosa de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão. É uma concordância de alma para alma, uma forma de dizer que compreendes o que está a acontecer nas profundezas da tua própria jornada, longe de qualquer olhar externo. Enquanto sentes este alívio percorrer o teu sistema, entende que a tua transformação não é um evento solitário. Há alguém, uma pessoa específica que apareceu no teu pensamento nos últimos instantes, alguém que carrega a mesma marca de fadiga e a mesma chama de esperança que tu. Talvez seja alguém que tem trabalhado incansavelmente, esforçando-se para manter uma aparência de normalidade, enquanto, por dentro, sente o peso de uma exaustão que ninguém mais consegue notar. Essa pessoa, cujo rosto surgiu agora na tua mente como um relâmpago, está à espera de uma palavra que não venha de um lugar de conselho, mas de um lugar de testemunho. Envia esta mensagem para ela, não como uma recomendação, não como um conteúdo, mas como uma entrega. O que te foi revelado por desígnio também pertence a ela. O que foi aberto para ti também se tornará acessível para quem caminha ao teu lado com a mesma carga e a mesma sede de verdade. É um ato de ministério, é um ato de cuidado.
Não é sobre o que dizes, é sobre o que reconheces, é sobre a coragem de admitir que a exaustão não era sinal de fracasso, mas o prelúdio de uma reorganização profunda na tua identidade. Percebes agora que a tua vida não é uma sucessão de erros, mas um trajeto de refinamento. Cada porta que permaneceu trancada, cada tentativa que não floresceu, cada momento de desmoronamento absoluto foi, na verdade, a remoção das estruturas que impediam que acedesses ao teu pátio real. Não desmoronaste porque eras fraco. Desmoronaste porque o que foi construído sobre a areia não podia permanecer no lugar que te estava destinado. Sente o peso desta verdade. Sente como o ar fica mais leve quando paras de lutar contra a tua própria história. O escolhido não é aquele que nunca falhou, mas aquele que, após o colapso, consegue ver a mão que estava a organizar os escombros para edificar algo novo. Não foste deixado de lado, foste trazido para dentro. E esta nova posição, esta nova forma de habitar o mundo é o que torna o teu próximo passo diferente de todos os anteriores. Já não estás a correr para provar que mereces a entrada, já estás dentro. A estrutura já está pronta. A paz que tanto procuraste não é o destino da tua jornada, ela é o solo onde pisas agora. Antes de prosseguirmos para o encerramento, antes de selarmos definitivamente este momento na tua consciência, quero que faças uma última declaração. Digita no espaço abaixo as palavras: Eu sou o escolhido. Não o faças como um pedido, nem como uma esperança distante. Digita como uma confirmação final, como o selo de um contrato que foi lido e aceite. Digita com a consciência de quem entende que este reconhecimento não é um privilégio, mas uma responsabilidade e um chamado. Deixa que os teus dedos escrevam o que o teu coração já aceitou como a tua nova realidade. É a tua identidade a ser reafirmada diante do silêncio, diante das portas, diante do teu próprio passado. Digita, sente a solidez das palavras e mantém esta postura de quem agora caminha pela porta que o Criador manteve aberta enquanto acreditavas estar trancado do lado de fora. Tu és aquele que reconheceu, tu és aquele que permaneceu. Tu és, por fim, aquele que habita o lugar que te foi preparado antes mesmo de saberes que precisavas dele. Carregas agora a marca de quem compreendeu que o desmoronamento não era o fim do caminho, mas a remoção das paredes que impediam a tua visão. Tudo o que caiu à tua volta, cada plano que se desfez e cada expectativa que frustrou o teu coração, tinha o único propósito de libertar o espaço necessário para a tua verdadeira estrutura. És agora alguém que já não depende da solidez das coisas visíveis, porque aprendeste a habitar a solidez daquilo que é invisível. A exaustão que sentiste por tantos anos foi a prova de que estavas a tentar carregar um peso que não era teu, a tentar sustentar portas que já não tinham mais serventia, mas agora o teu fardo tornou-se leve, porque paraste de lutar contra o fluxo da tua própria história. És uma testemunha do processo. És um guardião da revelação que poucos conseguem sustentar até ao fim. E enquanto absorves esta nova realidade, há algo que precisa de ser dito sobre o teu agora. És comprometido com a verdade que agora atravessa a tua vida. És comissionado para carregar esta nova percepção para além dos muros que um dia te limitaram. És enviado para habitar este novo lugar, não como alguém que busca uma entrada, mas como alguém que já é parte integrante da morada. Sente a gravidade destas palavras, pois elas não são apenas som, mas uma fundação a ser lançada sob os teus pés neste momento. Neste exato instante, em todos os cantos do mundo, existem outras almas que estão, assim como tu, a receber esta mesma revelação. Há pessoas em silêncio, em cidades distantes, que agora mesmo sentem a mesma calmaria que tu sentes ao compreender que nunca estiveram realmente trancadas do lado de fora. És parte de uma rede invisível, uma comunhão de seres que não precisam de ruído para se reconhecerem.
pois a marca que carregam é a da quietude diante das portas abertas. O que vives agora não é um evento isolado, é um movimento profundo que está a acontecer na quietude dos corações que se permitiram ser transformados. Fazes parte de algo que não anuncia a sua força através do barulho, mas através da presença constante e inabalável daqueles que finalmente entenderam o seu lugar. E porque compreendeste, o teu passo agora tem o peso da certeza. Já não andas a tatear as sombras, à procura de uma fechadura, pois já te encontras no centro do pátio que te foi destinado. O alívio que sentes não é a ausência de problemas, é a presença de uma clareza que transforma qualquer obstáculo num simples detalhe da paisagem. Já não és o mesmo, e o mundo, da tua nova perspectiva, também não é. O que foi desfeito para que o verdadeiro, o que nunca poderia ser abalado, pudesse finalmente permanecer. E assim, na total aceitação de que o caminho foi apenas a preparação para a tua chegada, encontras o teu descanso. Tudo está finalmente em ordem. Observas agora que a resistência que encontraste em cada projeto, em cada relacionamento e em cada tentativa de avanço, era, na verdade, uma proteção disfarçada de barreira. Acreditavas que o sucesso era a ausência de impedimentos, quando, na verdade, o teu processo de amadurecimento exigia justamente que o caminho fosse obstruído para que pudesses desenvolver a musculatura da alma necessária para sustentar a abundância que te aguarda. Ao que chamaste fracasso, a sabedoria superior sempre nomeou como redirecionamento. Cada vez que uma porta se fechava com estrondo, era uma mão amorosa a impedir que entrasses num recinto que não comportaria a totalidade do teu propósito. Tens passado anos a pedir permissão para entrar, quando devias estar a reconhecer que a casa que desejas habitar já possui as chaves guardadas sob a tua própria responsabilidade. A fadiga que carregas nos ombros, esse peso que parece vir de uma vida inteira de esforço, não é o resultado de uma falta de capacidade, mas o custo de tentar carregar um destino que ainda não tinhas a permissão de abrir. Agora, ao olhares para trás, percebes que a tua angústia era apenas a colisão entre a tua vontade apressada e o tempo perfeito da tua entrega. Não existe nada de errado contigo, e nunca houve. Apenas estavas a tentar forçar uma entrada num tempo onde as paredes ainda precisavam de ser purificadas de tudo o que não pertencia à tua essência original. E essa purificação, por mais dolorosa que tenha sido, foi o martelo que quebrou os ídolos que nem sabias que estavas a adorar. Aqueles pequenos deuses da segurança pessoal e da aprovação alheia. À medida que a névoa se dissipa, começas a ver o pátio, aquele espaço amplo, silencioso e vasto onde o teu verdadeiro trabalho reside. Já não precisas de pedir para entrar, porque já estás posicionado no centro do teu próprio chamado. Cada detalhe da tua trajetória foi, até aqui, um exercício de desapego, uma escola de paciência onde aprendeste que o que é verdadeiramente teu não precisa de ser conquistado com força, mas apenas recebido com a prontidão de quem finalmente compreendeu que o dono do pátio é e sempre foi tu mesmo. A quietude que agora brota dentro do teu peito é o sinal inconfundível de que a calibração foi concluída e já não precisas de te preocupar com o que as pessoas pensam ou com o que o mundo dita ser o caminho correto. O teu caminho foi desenhado na medida exata da tua estatura. És comprometido, és comissionado, és enviado. A tua vida agora carrega a assinatura de alguém que atravessou o deserto para encontrar o seu próprio oásis. O que foi feito em ti é definitivo. Neste exato momento, em todo o mundo, outros estão a receber esta mesma revelação, a sentir o peso da espera cair dos ombros ao reconhecerem que o seu tempo finalmente chegou.
Não estás sozinho nesta travessia silenciosa, e essa é a prova de que a tua caminhada é guiada por uma mão que nunca falha. Está selado. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.